a gente vai fazer o estudo do capítulo 14. Então, seguindo o índice, de acordo com o qual as mensagens foram dispostas na obra, estamos estudando o capítulo 14, que Inácio intitulou Frutos, onde ele vai comentar uma passagem do capítulo 13, versículo 9 do Evangelho de Lucas, quando Jesus contou para os discípulos a parábola da figueira infrutífera. Jesus disse assim: e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Acredito que todos, ou a maior parte, já tivemos acesso a essa mensagem, a essa parte do Evangelho que Jesus fala sobre a figueira infrutífera. É uma passagem bastante estudada, principalmente dentro do nosso meio espírita, mas para que a gente possa contextualizar a passagem com a mensagem, a gente vai fazer uma pequena leitura sobre o Evangelho, onde está a parábola da figueira infrutífera. Então está lá no capítulo 13 de Lucas, no versículo 6, Lucas anotou assim: dizia esta parábola: alguém tinha uma figueira plantada em sua vinha, e ao vir procurar fruto nela, não encontrou. Disse ao vinhateiro: há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não encontro. Corta-a, porque ainda ocupa inutilmente a terra. Em resposta, ele lhe disse: Senhor, deixai-a ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e jogue adubo. Se vier a produzir fruto, bem, caso contrário, a cortarás. A gente vai entender nessa mensagem aquilo que Inácio quis mais detidamente estudar a respeito dessa parábola da figueira infrutífera, nos colocando na condição desta figueira, como espíritos imortais. Então sabemos através da codificação de Allan Kardec que todos somos criados simples e ignorantes. Simples em questão da complexidade em que somos criados e a nossa capacidade de desenvolvermos essa complexidade estrutural através de inúmeras experiências que se realizam no reino mineral, no reino vegetal, no reino hominal, no reino animal, no reino hominal, e através dessa experiência nós nos elevamos espiritualmente, intelectualmente e o sentimento. Através dessa experiência, o princípio inteligente que é criado simples, como a gente disse, em matéria de complexidade, e ignorante porque a ele falta informação, falta conhecimento, através dessas inúmeras experiências nós nos elevamos espiritualmente. Hoje nós estamos encarnados na condição de espíritos que trilham a sua experiência no reino hominal, em um plano de provas e de expiações como a terra. Então sabemos que já passamos pelos degraus mais baixos da escala evolutiva até chegarmos onde estamos, mas reconhecendo que ainda temos muitos degraus que estão à nossa disposição de caminhar à medida que nos elevamos, subindo passo a passo os canais da elevação espiritual. Quando Jesus utilizava uma simbologia, ele queria deixar para a humanidade um ensinamento que perduraria através da eternidade nos nossos corações. Jesus, falando à humanidade, ele dizia e utilizava símbolos que falavam mais alto à nossa consciência naquela época. Por isso ele utilizava a parábola, porque a parábola tem a capacidade de ser imortal, de ser eterna,
à medida que os espíritos que têm acesso a ela elevam a sua forma de entendimento, inúmeras outras possibilidades de interpretação dessa parábola também acontecem, também aparecem. Mas o cunho, a mensagem, o ensinamento que vem através dessa parábola é o mais importante. Jesus, quando utilizou a imagem da figueira, estava falando a judeus, falando a um povo que tinha acesso àquele fruto que fazia parte do contexto de vida daquela população, assim como ele utilizou a imagem do trigo, do joio e inúmeras outras passagens, quando ele falava da semente, quando ele falava do campo. Então a gente entendendo aquela figueira infrutífera, que já estava ocupando um espaço há algum tempo, onde ela havia sido semeada, onde ela havia sido plantada, mas ela não rendia os frutos que ela tinha capacidade e possibilidade, no sentido de ter sido criada, destinada para render esses frutos. Obviamente, Jesus não estava falando pura e simplesmente de um pé de árvore, um pé de figueira. Ele estava utilizando aquela figura para falar mais intimamente a nós, espíritos imortais. Lembremos que esta mensagem faz parte de uma gama de 63 mensagens que fazem parte de uma obra intitulada Consciência Espírita, onde a nós é pedido um pouco mais de esforço para alcançarmos regiões de entendimento onde até o momento nós temos deixado a desejar. Nos colocando nessa situação de espíritos imortais a caminho da luz, como a gente disse e fez menção à escala evolutiva que Allan Kardec colocou na codificação lá em O Livro dos Espíritos. Então existem os espíritos ignorantes, que são aqueles espíritos que ainda não vivenciam o bem e que maior parte das suas ações e pensamentos estão vinculados com o mal. No meio da escala existem os espíritos bons, que são espíritos ainda não puros, que realizam o bem, que têm a intenção de se elevar através da prática do bem, mas que ainda, por vezes, caem, tropeçam, realizando experiências desagradáveis, se entregando ao mal. E existem aqueles espíritos que já passaram pela necessidade das provações, que se tornaram espíritos perfeitos. Então, para que o espírito alcance a condição de espírito perfeito, e aqui a gente vai entender essa perfeição relativa que o espírito é destinado, uma vez que a perfeição absoluta é só Deus que a possui. E lá, na Revista Espírita, Allan Kardec vai trabalhar ainda mais a questão da escala espírita, dizendo que após o espírito conquistar essa condição de perfeição relativa, ele começa uma outra caminhada para que ele alcance a condição de espírito crístico e que depois ele vai alcançar a condição de coordenador, de cogovernador de orbes, como Jesus, de sistemas planetários, de galáxias. Então essa escala evolutiva é infinita, porque por mais cresçamos espiritualmente, jamais alcançaremos a condição de sermos perfeitos como Deus. Sabendo que ainda nos encontramos nos primeiros degraus da escala espírita, precisamos nos conscientizar do porquê estamos em meio a esse processo evolutivo. Para que
uma figueira é plantada? Para que ela está no mundo? Qual é a função da figueira? Ou qual é a função de qualquer árvore frutífera que está enraizada no solo da terra? Senão aquela de dar frutos, de render frutos. E o espírito imortal? Para que o espírito imortal está trilhando a sua jornada evolutiva através da pluralidade das existências? Aí você pode estar pensando assim, mas isso eu já estou cansado de saber. Isso eu já sei. Já vim nessa casa inúmeras vezes. Já li inúmeras obras. Já tive acesso a inúmeras mensagens que falam exatamente isso. O que esse cara veio trazer de diferente na noite de hoje? Aí a gente vem dizer assim, a gente não veio trazer nada de diferente. Porque nós temos tido muita dificuldade de pôr em prática, de exemplificar aquilo que temos tido acesso já há algum tempo e o que já é velho no sentido de termos tido contato já há algum tempo. O que nos falta, na verdade, é uma maneira nova de vivenciar essas mesmas experiências. Porque se eu falo assim, amar ao próximo como a si mesmo, essa recomendação não é uma recomendação neotestamentária, ela não é do Novo Testamento, ela está lá em Levítico, no Antigo Testamento, escrito por Moisés no Pentateuco de Moisés. Jesus, quando trouxe a informação, reavivou a informação, o direcionamento de amar ao próximo como a si mesmo, ele não estava trazendo nada de novo. Porque aquilo já havia dito e sido escrito pelos hebreus há milhares de anos. Ele simplesmente veio convocar a humanidade a um novo passo à frente, a uma nova forma de enxergar essa mesma lei. Lembremos que o nosso momento é de transição planetária, que somos espíritas e que estamos sendo convocados a um processo de conscientização espiritual. Então, o que vale para nós agora não é novas informações, não é aquisição de coisas mirabolantes. O que vale para nós é colocarmos em prática aquilo que a gente já tem tido contato há algum tempo, o que já não é mais novidade para nós, mas que devemos encarar esses mesmos princípios de uma forma nova, diferente daquela praticada até então. Porque se ainda não vivenciamos na íntegra esses conceitos, é porque os caminhos, a metodologia, a forma que nós temos tido para colocar esses ensinamentos em prática precisa de uma reformulação, novas estratégias. Então, o que a gente vem dizer é que nesse momento, se você sabe que o Espírito é destinado à iluminação, a irradiar a luz, a centelha divina que foi criada lá com ele, como uma chamazinha, porque mesmo simples e ignorantes já trazemos essa centelha divina na nossa intimidade. Ponto. Você já sabe disso. Mas e aí? Que diferença isso tem feito na sua vida no dia a dia? Porque quando você está na fila do banco, você lembra que você é um espírito imortal destinado à luz? Ou você xinga primeiro a fila, o caixa que está demorando, o país que você mora, o calor que está demais, para depois lembrar, quando lembra, que é espírita e que leu isso em algum lugar. Quando você está passando por provas, dificuldades no seu dia a dia, e essas dificuldades te desafiam ao extremo, a paciência, o autoequilíbrio, a harmonia e a pacificação interior. Você lembra que você é um espírito que é destinado à luz? Ou você primeiro explode, fica nervoso, chuta o balde, no linguajar popular, depois vem para a casa espírita tomar o passe, vem para a reunião na casa espírita, para a reunião pública,
Fico olhando para o relógio de minuto em minuto, que hora que vai terminar o estudo para eu tomar meu passe, que hora que eu vou tomar a minha água fluida. Você vem para a casa espírita para receber energias da espiritualidade superior, como que alguém que vem deixar uma roupa suja, veste uma nova e vai para lá para fora para sujá-la de novo, para na próxima quinta-feira voltar para a mesma casa, e nesse processo de inconsciência espiritual, vai dia menos dia, vai ano atrás de ano, ou você, na prática, pensar no sentido de pesar os prós e os contras de todas as suas atitudes e pensamentos no dia a dia. Então a gente percebe, fazendo esse autoexame, essa introspecção, que entre o saber, entre a informação que chega ao nosso intelecto, à prática desses conceitos, existe uma distância abismal. E a gente está dizendo tudo isso porque a gente tem o costume de dizer que é muito difícil consolar o espírita. Porque o espírita, ele sabe de tudo. Você fala para o espírita que está em dificuldade, que ele está passando por provas e expiações, ele fala, eu sei. Você fala, vai passar, ele fala, eu sei. Você é um espírito imortal, você vai encontrar com o seu ente querido que morreu, eu sei. Porque na verdade a gente já sabe de tudo. Só que esse princípio que é consolador por excelência, que são os princípios do Espiritismo, não tem nos consolado no dia a dia. Normalmente estamos revoltados com a casa que temos, com a vizinhança que nos circunda, com o emprego que nos foi dado, com o salário que temos, com o carro que compramos, com a viagem que não fazemos, com o filho que nos dá problema, com a mãe e com o pai difícil, e etc, etc, e etc. Porque a gente tem a ilusão de acreditar que se somos espíritas, se frequentamos a casa espírita, se colocamos na nossa mente, eu quero melhorar, eu quero ser um espírito melhor, se eu faço tarefa dentro do movimento espírita, se eu pratico a caridade em auxílio aos mais necessitados, eu tenho tido o mau hábito de acreditar que Jesus, que a espiritualidade e que Deus tem que cobrir o caminho por onde eu passo com rosas, com pétalas de flores e de luzes que exalem o odor da pacificação, mesmo que interiormente eu não esteja pacificado. Acreditando que por sermos espíritas, as dificuldades não devam mais fazer parte do nosso dia a dia. Então a gente pensa assim, poxa, eu estou ajudando toda semana, eu vou lá fazer minha tarefa na casa espírita, fui no médico, cheguei lá, tive que esperar 10 horas para ser atendido, ninguém me ajudou, porque no fundo eu já vou para lá e falo assim, não, eu vou ser atendido na frente, Deus vai me ajudar, eu sou espírita, eu faço bem. Esse processo é inconsciência espiritual, é falta de tomar contato com a realidade que existe apesar de nós, com as leis que existem apesar da nossa dificuldade de se enquadrar a essas leis. A lei que me rege é a mesma que rege cada um de vocês. Então, se você foi para o hospital e chegou lá, estava cheio, e você pediu a Deus, pelo amor de Deus, atende meu filho, porque ele está passando mal, e você não foi atendido, provavelmente todas as outras pessoas que lá estavam também pediram a mesma coisa. E aí quem vai avaliar a necessidade de cada um é a lei que te cobre. Não é a nossa forma pessoal de compreender a lei. Então por que a gente está dizendo isso?
Porque lembramos que estamos falando sobre a parábola da figueira infrutífera. E que o título da mensagem do livro Consciência Espírita é Frutos. Então nós estamos dizendo isso para quê? Para que a gente possa se conscientizar de que cada um de nós foi semeado aonde está, para que possa frutificar, para que possa dar frutos para aqueles que estão à nossa volta. Encarnados, desencarnados, energias, ambientes, onde quer que você esteja. Então, quando você sair no trânsito, pegar o seu carro e alguém fechar você, quase te jogar para fora da estrada, ao invés de você xingar, ficar nervoso, como você de costume fica, e a gente fala você, não quer dizer que a gente está falando só exclusivamente para vocês não, tá, gente? Faz parte do nosso dia a dia ainda, essas nossas experiências. Então a gente deve primeiro pensar de que forma eu posso frutificar, eu posso dar frutos aqui. De que forma eu posso trazer para esse ambiente, para as pessoas e para as situações com as quais eu estou tendo contato, aquilo que eu ouço lá na casa espírita. Porque se você sai de casa acreditando que você estará no bom caminho, só se você não tiver nenhum problema, você está enxergando a doutrina com olhos que não são os mais apropriados para esse momento em que nós estamos passando pelo processo de transição planetária. Porque se as provas são necessárias a espíritos da nossa categoria, sem provas nós não evoluiremos. Então Allan Kardec pergunta aos espíritos lá em O Livro dos Espíritos, o que se torna o espírito após a sua última reencarnação, sua última encarnação? Os espíritos respondem assim: espírito puro. Então, até a sua última encarnação como espírito imperfeito, você não é espírito puro. E por isso você vai precisar de provas. Então, a fila do banco, o filho problemático, a conta para pagar, todos os problemas que você está passando na sua vida hoje, são processos que te conduzem à auto-iluminação. Para que você dê frutos onde você está. Então, se você é professor, como é que você vai dar frutos sendo professor? Como, gente? Estão muito quietinhos. Ensinando? A melhor maneira é ensinar. Ensinar da melhor maneira, né? Porque se eu falo para o aluno assim, quanto que é 2 mais 2, meu filho? E ele responde, 2 mais 2? Eu falo, 2 mais 2, professor, Anda, menino. 3. Deixa de ser burro, menino. 2 mais 2 é 4. 1, 2, 3, 4. Entendeu, seu burro? Eu ensinei, gente? Ensinei, ué. Ele vai aprender, não vai? 1, 2, 3, 4. Entendeu, seu burro? Ele vai entender que 2 mais 2 vão ser 4. Mas será que essa é a melhor forma de ensinar? Será que é assim que eu devo exercer a minha profissão? Aí você é funcionário público. Tem certeza que não tem nenhum aqui. Você vai atender o pessoal que vai lá te frequentar o lugar que você trabalha, porque você está lá como servidor público, você fez concurso para isso. Não é? Você queria estabilidade no seu emprego. Aí você conseguiu a estabilidade. Aí você é chamado na repartição pública para atender as pessoas. Aí chega alguém lá e pergunta assim, aqui, como é que eu faço para preencher esse documento aqui? Só que ontem você respondeu essa pergunta 1000 vezes. E você está super irritado por ter respondido essa pergunta 1000 vezes ontem. Só que aquela pessoa está te perguntando aquilo pela primeira vez.
Aí como é que você atende aquela pessoa dando frutos? Para que você não seja uma figueira infrutífera. E aí, qual é a sua função no mundo? A sua função material. Qual é o trabalho material que você realiza? Aquilo que te dá o ganha-pão. A gente não está falando nem o seu trabalho espiritual no sentido único da palavra. Porque a gente entende que todas as nossas atividades, elas têm um cunho espiritual. Então, vou dizer assim, o que você está falando, meu filho? Então, por exemplo, você vai dar um passe em alguém. Você não está recebendo nada para dar o passe em alguém, dinheiro, materialmente falando. Você vai lá dar um passe. É uma tarefa de cunho espiritual, é uma doação. Não é? Agora, vamos falar só sobre o seu trabalho material. Qual é o trabalho que você realiza? Que tipo de fruto que você está dando ali? Porque a parábola da figueira infrutífera, ela vai falar assim, olha, meu filho, Inácio vai dizer isso na mensagem, meu filho, quantos anos você tem? Aí você vai perguntar assim, como espírito? Não. Vamos pensar só nessa encarnação para não complicar muito. Porque se a gente for pensar nas suas outras encarnações, aí a gente vai ficar muito, vai ficar complicado demais. Vamos pensar só nessa. Quantos anos você tem? Quantos anos vocês têm? Então cada um responde intimamente. Você está dando frutos? Quem tem que responder é você. Porque ninguém aqui tem condição de responder pelo outro. Se você está dando frutos, parabéns. Passou de ano. Agora, se você está assim, o que é que eu vim fazer no mundo? Não, vai acontecer uma coisa. Qualquer hora vai acontecer uma coisa. Vai aparecer um espírito, vai falar alguma coisa para mim. Vai falar que eu tenho que realizar alguma coisa. Vai falar que eu tenho que ir para aqui ou para ali. Vai ser uma mentora espiritual. Porque até então eu estou aqui, já tenho tantos anos, mas não sei o que eu estou fazendo aqui no mundo. Então você sabe o que você está fazendo aqui no mundo? Ou ainda não? Porque se você não sabe o que está fazendo aqui, sinal vermelho. Não é nem o amarelo. Sinal vermelho. Porque já tem quantos anos que você está ocupando essa terra, esse canteiro onde você foi semeado? Aí imagina Jesus passando perto de você, dando uma olhada para ver se você está rendendo frutos ou não. Porque o que é a figueira seca? A figueira frutífera, melhor dizendo. É aquela árvore que deveria estar dando frutos, mas ainda não está. E aí a lei fala assim, olha, corta. Corta, porque ela não dá frutos. E aí vem a intercessão, a misericórdia e fala assim, espera aí, não corta agora ainda não. Me dá mais um tempinho, me dá mais uns 3 anos. Eu vou cavar a terra, eu vou colocar adubo. Se não der frutos, tudo bem, aí você vai lá e corta. Aí é o seu mentor, quando chegou a lei para você e falou assim, olha, não dá mais para esperar. Não dá mais para esperar. Aí seu mentor falou assim, não, peraí, já está quase chegando na casa espírita. Daqui a pouco ele está quase lá. Misericórdia. Então eu vou dar uma cavada ao redor, vou colocar ele lá dentro da casa espírita. Vou adubar o pé. Vou pedir para alguém aconselhar, vou encaminhar alguém para aconselhar, para mandar uma mensagem, para colocar um livro na mão. Aí no dia que ele chegar na casa espírita, a gente vai orientar o coordenador, aquele que faz a orientação do primeiro dia, e falar assim, você precisa ir para tal reunião, meu filho. Você precisa tomar tantos passes. Você precisa tomar água fluida. Lê esse livro aqui. Participa de tal estudo. Porque nesse momento... é o momento em que você está sendo cuidado. Para quê? Para dar fruto. Aconteceu com algum de vocês aqui? Será que aconteceu? Como é que você chegou na casa espírita? Não precisa responder, não. Cada um sabe, não é da sua história. E aí, foi te dado um tempo. Agora, como é que você tem lidado com esse tempo? Já está dando fruto? Ou continua do mesmo jeito? Resposta
individual, pessoal de cada um. Então, dessa forma, se você é ou não uma figueira infrutífera, é você que tem que fazer esse processo de quê? De conscientização espiritual. Autoconscientização é buscar tirar lá do porão do nosso inconsciente mais profundo e trazer para a consciência lúcida quem eu sou, o que eu tenho feito. Já tem quantos anos que eu sou espírita? Há quantos anos eu ouço falar que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo perdoar o fulano de tal de jeito nenhum. Aí eu penso assim, não, no momento eu não dou conta, deixa para depois, não é? Só que a gente está falando e a espiritualidade está avisando, olha, não é para colocar medo em ninguém. É para aconselhar e direcionar, olha, o tempo para aquele que não se decide se vai para a direita ou para a esquerda está acabando. Então, se você não decide, decidirão por você. Vai, cortar. Para qual plano você quer ir? Você prefere continuar na Terra? Olha que beleza. Já tem o WhatsApp, já tem forno micro-ondas, já tem até, como é que chama? O ônibus? Esqueci. Move. Olha que beleza. Ou você quer ir para um plano onde eles estão quase descobrindo o fogo? Está quase, ainda não descobriram não. A roda lá está quase também. Para onde você quer ir? Porque quando você olha para cima e pensa assim, oh meu Deus, podia tanto estar ao lado de Jesus, deve ser tão bom viver no planeta ditoso. Então muitas vezes é falta de humildade pensar assim, nossa, se eu estivesse mais embaixo ainda, né? Porque eu como espírito, eu não vou perder aquilo que eu conquistei. Mas eu posso ser levado para um plano inferior para que as minhas conquistas estejam sufocadas pelo peso da matéria para vivenciar experiências onde eu vá crescer acima de tudo em sentimento. Porque se é um plano onde intelectualmente os espíritos que lá vivem estão em processo ainda inferior ao nosso, é através da dificuldade. Aí lembrando os capelinos, são os egípcios fazendo pirâmides, que até hoje a humanidade não sabe como é que foi feita. Existem correntes de pensamentos, que uns dizem que foi de uma forma, outros de outras, mas eram os egípcios adorando, oh minha terra querida, capela, que vontade de voltar para lá. Estou aqui no meio desse povo que mais parece macaco do que ser humano. Da onde surge a ideia da metempsicose lá com os hindus, né? De reencarnar, o espírito humano, o espírito reencarnar, aquele que está na fase nominal, voltar para a fase animal e etc. Será que a gente vai precisar passar por esse processo doloroso? Porque a dor, o caminho da expiação, é opcional. A prova, ela é necessária e importante. Agora, a expiação é opção do próprio Espírito, como Emmanuel diz. A expiação só é dada a espíritos com o coração altamente endurecido. E aí Inácio ele inicia a mensagem dizendo assim, gerados simples e ignorantes como princípios inteligentes do universo, todos nós possuímos em nossa essência, desde o momento de nossa criação, o potencial divino que nos possibilita crescer e desenvolver, tal qual pequena semente que, embora minúscula, carrega em sua gênese a capacidade de tornar-se árvore robusta e de frutificar. Então, a menor semente que você planta na terra, ela traz na sua gênese a capacidade de se tornar árvore. Então, aquela semente, ela tem todos os requisitos próprios para que ela se torne aquela árvore grande. O espírito é a mesma coisa. Se nós soubéssemos, tivéssemos consciência da nossa capacidade de elevação e de criação no bem, a gente não se contentaria com os pensamentos rasos, superficiais, rasteiros que nós temos edificado. Se eu soubesse a minha capacidade co-criadora na arte, eu não iria compor uma música com baixo teor vibratório. Se eu soubesse a minha capacidade de elaborar pensamentos de alta expressão, eu não proferiria
uma frase mal articulada, no sentido da falta de caridade, expressa através do meu verbo. Inácio prossegue: entretanto, para que ascendamos espiritualmente, tendo a perfeição como meta de conquista, é necessário que potencializemos nossos recursos íntimos, desenvolvendo-nos através das múltiplas existências, cumprindo as incumbências que a vida delega-nos. Então foi exatamente o que a gente disse, não é? A vida delegou a cada um de nós uma incumbência. Qual é a sua? Você já sabe? É indispensável, pois, que empreendamos esforços para efetivarmos o trabalho que nos compete, frutificando onde formos semeados, a fim de que não ocupemos indevidamente o campo sagrado de ação que nos é ofertado diariamente. Quando a gente ocupa um espaço sem produzir, em contrapartida do que viemos realizar, nós estamos ocupando indevidamente um lugar. Porque você levanta de manhã já desperdiçando, utilizando os recursos naturais que a vida te oferece. Está respirando o ar que te foi dado. Você está usando, você vai lá lavar o seu rosto de manhã, você está gastando água, é um recurso natural. A espiritualidade que te assiste está te fornecendo inúmeros eflúvios para que você se harmonize. Mas e aí? Em contrapartida, o que é que nós temos dado em retribuição a todo esse cuidado? Inácio prossegue. Estudando as palavras de Jesus no capítulo 13, versículo 7 do Evangelho de Lucas, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar, encontramos citação significativa que precisa ser observada sob as luzes do Consolador prometido, para que ela seja minuciosamente compreendida pelos seguidores do Cristo. Submetida ao processo de progressão dos mundos, a Terra encontra-se em período decisivo. A caminho de tornar-se planeta de regeneração. Por esse motivo, somente aqueles que mantiverem propósitos elevados em sua intimidade, empenhando-se em sua promoção espiritual, conquistarão o direito de permanecer estagiando em suas plagas, retornando a elas por meio da reencarnação. Então foi o que a gente disse. A lei é muito justa, ela é muito boa. Imaginemos se nós fôssemos transportados neste exato momento para um planeta ditoso, onde só existem espíritos perfeitos, puros, benévolos. Aí você vai chegar lá e perguntar assim: o que vocês fazem aqui? Aí eles vão te responder assim: caridade. Tá, mas e na hora de folga? O que vocês fazem para ter diversão? É caridade. Aí você vai perguntar assim: nossa, você sabe quanto ficou o jogo do Atlético Cruzeiro? Quem ganhou? Quanto está o dólar? Já derrubaram o presidente? Porque as suas preocupações, o seu pensamento está vinculado com as situações da Terra. Então você não tem condições, nós não temos condições de estar no planeta assim. Imagina um espírito benevolente, calmo, sereno, tranquilo, diante de um espírito altamente ansioso. O ansioso vai querer apressar o espírito. Vamos logo, gente, que hora que vocês vão lá? Calma, meu filho. Você viu o André Luiz? André Luiz lá diante dos benfeitores espirituais fazendo auxílio aos espíritos inferiores. Aí está lá o André Luiz assim, quase que vai na frente do espírito e fala assim: você não vai fazer nada não, meu filho? Vai lá, ó. Aí o espírito fala assim: calma, André, calma, observa. Tudo está certo. Ele tem o livre-arbítrio dele. Mas vai acontecer. É assim mesmo. Por quê? Porque nós ainda não estamos nessa faixa vibratória. Inácio prossegue. Por esse motivo, os que se recusam a seguir as sendas do progresso no globo
Todavia, serão convidados a retirar-se do planeta, sendo destinados a campos de trabalho em condições análogas às de seu estágio evolutivo. Então, serão convidados, tá, gente? Não vão ser expulsos, não. Porque a mão que nos governa é uma mão misericordiosa e benevolente, por excelência. Nesse contexto, a parábola da figueira infrutífera, proposta por Jesus, ganha nova vida, otorgando-nos assim ensinamento valioso. Observa desse modo o orbe terrestre como lavoura bendita que te acolhe, a fim de que tu ofertes a ele os doces frutos de tua produção no bem. Conscientiza-te de teu potencial divino e empreende as ações edificantes que tu és capaz de efetivar, para que dessa forma tu conquistes o direito de continuar tua jornada ascensional no solo abençoado que te sustenta as raízes. Não te assemelhes, sendo assim, à figueira sem frutos à qual o mestre faz alusão. Então, olha só, se você promove o bem, se você se autotransforma, se você se autoconscientiza, é direito seu adquirir novas experiências condizentes com os seus anseios, que são de elevação espiritual. Então a lei não está aqui para punir ninguém, para castigar ninguém, ela está para educar e redirecionar. Muitas vezes, quando o espírito é recalcitrante no erro e quando vem a necessidade da expiação para que ele aprenda o que ele poderia aprender pacificamente, tranquilamente, somente através da prova, essa mesma mão, ela trata aquele espírito com imenso carinho. Não é com espírito de punição, é com o fundamento, com o princípio de que ele se transforme, se eleve, ainda que seja através de uma experiência dolorosa na qual ele mesmo se candidatou a passar. Inácio prossegue: eleva-te cotidianamente, encontrando em cada novo dia a oportunidade da sublimação de teus ideais, tal qual árvore que se desfaz de suas folhas secas, desenvolvendo ramagens mais verdes e mais vistosas. Torna-te ativo no bem, abençoando tua estadia na terra. Então, olha só, deixar as folhas secas caírem, o que é indesejável, fazer a transformação, a renovação da sua forma de pensar, de agir, renovar os seus conceitos, renovar os seus valores rumo à prática do bem, dia a dia. O que você não fez hoje que você pode fazer amanhã? Só você é quem sabe. O que você poderia ter feito além que você não fez? Só você é quem sabe. E a sua consciência está aí como emissária divina para te mostrar. Porque naquilo que você está em paz, ela não vai te cobrar. Porque a consciência só cobra, só chama à emenda aquele que não está em paz consigo mesmo. E aí Inácio vai finalizar a mensagem dizendo assim: faze jus, portanto, aos investimentos de confiança que a vida concedeu a ti, ao permitir que adentraste uma vez mais as paragens terrestres, avaliando por fim que santa e misericórdia é a mão que te semeou no mundo, porquanto o divino lavrador, que é sábio e operante, e que cuida com extremo apreço do canteiro de seu jardim, segue acreditando em tua capacidade de frutificação, esperando que tu compreendas que tua existência atual é a estação propícia para que executes as boas obras que te competem, dando frutos em profusão. Então essa ideia de que você é imperfeito demais, que você não dá conta de superar o que você está passando, que a prova que você está enfrentando, que a expiação que você está enfrentando é maior que a sua capacidade de vencê-las, é fuga inconsciente da realidade. Porque Deus só permite que o espírito tenha experiências condizentes com a sua capacidade de enfrentá-las e vencê-las. Nenhuma das provas que nós estamos atravessando estão acima da nossa capacidade de vencê-las.
Por mais difícil seja admitirmos isso. Porque muitas vezes a gente quer pensar assim, isso eu não dou conta. Então, se você está passando por um processo muito difícil, é porque você é um espírito muito forte. Já pensou nisso? Se você é um espírito que está passando por processos de imensa dificuldade, é porque a capacidade que você tem interior, a força que você traz consigo é imensa. Você é que ainda não se conscientizou de quem você é. É preciso autoconscientização. A gente costuma brincar, só para a gente encerrar, dizendo assim, no dito popular, filho de peixe, o que é, gente? Peixinho. E filho de Deus é o quê? É Deus, com D minúsculo. É co-criador. No dia que nos conscientizarmos, de fato, de que somos filhos do Criador, realizaremos experiências inimagináveis. A gente agradece a vocês pela oportunidade, pelos ouvidos, pelas boas vibrações que nos emanam neste momento, deixando com vocês o convite para que vocês façam uma visita ao nosso espaço virtual, no nosso site www.tarsuseditoraespírita.com.br. Lá vocês encontrarão mensagens como essa e terão acesso ao projeto Consciência Espírita, que é um projeto que nós estamos disponibilizando as mensagens estudadas nas casas que visitamos, para que as pessoas que não têm acesso àquelas casas possam ter acesso a esses estudos através do site. Nós estamos falando hoje do Grupo Glacos de Betim, em Minas Gerais, no Brasil, deixando um abraço para todos os nossos internautas que têm nos acompanhado através das visitas sendo feitas ao redor do mundo. Muita paz, muita luz para todos e peçamos que vocês não se esqueçam de nós em suas orações. Tudo bem, gente? Muita luz.